Em discurso, Macron disse que já não se pode contar com os Estados Unidos para a segurança. A Europa pode morrer. O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que o guarda-chuva de segurança dos Estados Unidos para a região é coisa do passado, acrescentando que o continente precisa construir a sua própria estratégia de defesa se quiser sobreviver. Em um discurso nesta quinta-feira, 25 de 4 de 2024, na Universidade de Sorbonne, em Paris, o líder francês expôs a sua visão para a Europa, dizendo que o continente pode precisar produzir o seu próprio escudo antimíssil, mísseis de superfície de longo alcance e outros itens para se defender suficientemente do atual contexto geopolítico. A Europa não será uma prioridade geopolítica nos próximos anos, nas próximas décadas, por mais forte que seja a nossa aliança, disse Macron, referindo-se aos Estados Unidos. A Europa deve defender o que é importante para si, com aliados ou sozinha, acrescentou o líder citado pela Bloomberg. O novo cenário geopolítico forçou o continente europeu a repensar sua posição no mundo, especialmente no que diz respeito à sua segurança. As declarações do mandatário francês acontecem 6 semanas antes das eleições para o Parlamento Europeu. A Europa é mortal. Ela pode morrer e depende inteiramente de nossas escolhas, afirmou. Ao relatar as declarações de Macron, a mídia escreve que a Rússia observa seus sucessos no campo de batalha e a ajuda norte-americana à Ucrânia tornou-se menos garantida em meio a disputas políticas. Ao mesmo tempo, o Oriente Médio voltou a ser volátil. A expansão das Forças Armadas da China chama a atenção de Washington. Para a escala continental, este despertar ainda é demasiado lento, demasiado fraco diante da ampla aceleração do rearmamento do mundo. Temos agora potências regionais desinibidas que também estão desenvolvendo as suas capacidades. A Rússia e o Irã, para citar apenas dois. A Europa está cercada, acrescentou Macron. Desde o começo da operação russa na Ucrânia, a Europa tem vindo a instituir medidas para proteger as suas linhas de abastecimento, encontrar outros parceiros energéticos e encontrar fontes fiáveis para materiais críticos. Macron tem defendido que a autonomia europeia é necessária para a sua sobrevivência. A era em que a Europa comprava a sua energia e fertilizantes à Rússia, tinha a produção na China e confiava a sua segurança aos Estados Unidos, acabou. As regras do jogo mudaram, complementou o presidente da França. Se ativos forem confiscados, a Rússia pretende reduzir relações diplomáticas com os Estados Unidos, diz o Ministério das Relações Exteriores russo. Moscou está considerando reduzir o nível das relações diplomáticas com os Estados Unidos e Washington prosseguir com a proposta para confiscar ativos russos, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov. No sábado 20, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma legislação para fornecer ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan, bem como para transferir ativos soberanos russos congelados para Kiev. Reduzir o nível das relações diplomáticas é uma das opções, claro. Muitos representantes de alto escalão do nosso governo já falaram sobre as questões da nossa resposta financeira e econômica, a resposta material a este passo. Estamos agora a estudar a forma ideal de reação entre as contramedidas. Estão ações contra os ativos dos nossos oponentes ocidentais e há medidas diplomáticas de resposta, disse Ryabkov. O vice-ministro não explicou o que a redução do nível das relações diplomáticas poderia implicar. No entanto, anteriormente, o Kremlin caracterizou o estado atual das relações com Washington como abaixo de zero. Embora não tenha ocorrido qualquer degradação formal das relações desde o início da operação da Rússia na Ucrânia. O grupo de nações do G7 pretende utilizar quase 300 bilhões em ativos financeiros russos congelados por sanções desde 2022 para ajudar Kiev. No entanto, a forma como isso seria feito permanece altamente complexa, uma vez que abriria um precedente controverso. Na quarta-feira, o chefe da política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse que, apesar de os Estados Unidos terem decidido apreender os ativos russos, a União Europeia não sabe o que podemos fazer e o que não podemos fazer sobre o assunto, conforme noticiado. A Rússia, através de sua chancelaria, já declarou que a apreensão dos ativos seria a nova pirataria do século XXI. O Ministério das Relações Exteriores russo
Debate na Polônia sobre armas nucleares dos Estados Unidos é perigoso, com desfecho imprevisível. Nesta quinta-feira, Moscou declarou que Varsóvia está fazendo um jogo muito perigoso e com consequências imprevisíveis, ao considerar a possibilidade de hospedar armas nucleares dos Estados Unidos em seu território. O presidente polonês Andrzej Duda afirmou hoje, 25 de 2024, que convidou o primeiro-ministro Donald Tusk para uma reunião no dia 1º de maio com o intuito de dialogarem sobre a possibilidade de armas nucleares dos estados da Organização Tratado Atlântico Norte serem instaladas na Polônia. Duda reiterou a sua posição de que Varsóvia estaria disponível para tal possibilidade, o que levou Tusk a dizer que gostaria de um esclarecimento do presidente. O vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, classificou as discussões na Polônia como profundamente preocupantes. A situação é profundamente preocupante. Estas são discussões provocativas. Esta é uma tentativa de aumentar ainda mais a tensão. Já existe uma grave crise na região euroatlântica provocada por Washington e pelos países da OTAN, disse Ryabkov em uma conferência de imprensa. Ao mesmo tempo, o vice-chanceler pontuou que esse é um jogo perigoso que pode gerar uma nova rodada de tensão se eles seguirem o caminho de uma nova escalada, e é assim que se pode avaliar o raciocínio desses jogos verbais com armas nucleares até agora. Então ocorrerá uma nova rodada de tensão, e em geral esse jogo é muito perigoso, suas consequências podem ser pouco previsíveis, acrescentou Ryabkov. A representante oficial da chancelaria russa, Maria Zakharova, também comentou o assunto e disse que qualquer ministro nuclear dos Estados Unidos na Polônia poderia se tornar um alvo em caso de uma guerra entre a Rússia e a OTAN. Não é difícil assumir que se armas nucleares americanas aparecerem em território polonês, os objetos correspondentes vão imediatamente se juntar à lista de alvos legítimos para destruição em caso de conflito militar direto com a OTAN, disse ela aos jornalistas em seu briefing semanal. Para o ministro da Defesa francês, Sébastien Lecornu, a instalação de armas nucleares no território polonês pode anular o ato fundador sobre relações mútuas, cooperação e segurança entre a Rússia e a OTAN. O ministro explicou ainda que a França, a única potência nuclear da União Europeia, não participa no grupo de planejamento nuclear da OTAN. Lecornu explicou que Paris é completamente autônoma. Não estamos envolvidos porque somos totalmente autônomos em nosso planejamento e com nosso sistema de dissuasão. A implantação na Polônia exigiria uma discussão entre os aliados porque anularia o ato fundador OTAN-Rússia. As relações entre a Rússia e o Ocidente chegaram ao seu ponto mais perigoso desde a crise dos mísseis cubanos em 1962, quando os Estados Unidos e a União Soviética estiveram perto de um confronto nuclear. Moscou afirmou no ano passado que estava enviando armas nucleares táticas para Belarus, como um sinal de dissuasão para o Ocidente e que as mesmas ficarão lá, até que os Estados Unidos e a OTAN abandonem suas políticas hostis. Scott Ritter, nova ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia não vai eliminar a vantagem da Rússia. Ex-inspetor de armas da ONU e analista político Scott Ritter diz que armas mágicas de Washington não vão alterar a superioridade militar de Moscou no conflito, nem enviar as forças russas de volta às fronteiras de 1991. Nenhuma das armas mágicas de Washington pode ajudar Kiev a conter o avanço das forças russas em sua ofensiva, afirmou o ex-inspetor de armas da Organização das Nações Unidas e analista político Scott Ritter. Esta semana, o Senado dos Estados Unidos aprovou um novo pacote de ajuda à Ucrânia, Israel e Taiwan, no valor de 95 bilhões de dólares. O financiamento recebeu 75 votos favoráveis e 17 contrários, sendo necessários, no mínimo, 60 senadores para aprovação da proposta. Do total dos recursos, cerca de 61 bilhões são para a Ucrânia, outros quase 26 bilhões para Israel e 8 bilhões estão destinados a Taiwan. Do montante destinado ao regime de Kiev, pelo menos 3,8 bilhões serão usados para a compra de armamentos como mísseis de longo alcance, atacantes, caças F-16. Os 13,8 bilhões de assistentes militares que serão fornecidos à Ucrânia serão insuficientes para basicamente deter o avanço russo em curso e mudar o resultado no campo de batalha, afirmou Ritter. Ele acrescentou que a soma não ajudará Kiev a virar a maré para enviar as forças russas de volta, de acordo com a fórmula de Vladimir Zelensky, às fronteiras de 1991, segundo o analista. Ele não é o único a pensar dessa forma. Essa é a avaliação do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, que diz que nesta fase final do jogo não há quantidade de assistência militar que possa impedir o avanço russo. Ele está correto, ressaltou Ritter.
Segundo Rita, a Rússia goza atualmente de superioridade militar, se não de supremacia absoluta, ao longo de toda a linha de combate, não apenas nas linhas de frente, mas estendendo-se até as áreas da retaguarda das defesas ucranianas. Ele explicou ainda que depois que as armas dos Estados Unidos forem entregues à Ucrânia e levadas para a linha de frente, o armamento estará sujeito a constantes interdições. Muito pouco dessa assistência militar chegará realmente aos soldados ucranianos na linha de frente. E quando isso acontecer, esse equipamento militar será destruído de forma relativamente rápida pelos russos, que vão rastrear o equipamento, destacou Ritter. Polônia gastará 2,9 bilhões em equipamentos de mísseis da Coreia do Sul e dos Estados Unidos. O ministro da Defesa Nacional da Polônia assinou um contrato para comprar 72 lançadores de mísseis de cano múltiplo K-239 Chunmoo da Hanwha Aerospace da Coreia do Sul por cerca de 1,6 bilhão, informou a empresa em um comunicado. O acordo foi assinado em 25 de abril durante uma visita oficial de uma delegação polaca à Coreia do Sul, liderada pelo primeiro vice-ministro de Defesa Paweł Bezda. O desenvolvimento surge no meio de negociações acaloradas entre Varsóvia e Seul sobre os termos financeiros das entregas de armas sul-coreanas em curso à Polônia, que foram contratadas pelo anterior governo polaco. Empossado em dezembro passado, o gabinete do primeiro-ministro Donald Tusk herdou uma série de acordos importantes para a compra de aeronaves de ataque leve FA-50, obuseiros K-9, tanques Pantera Negra K-2 e lançadores Chunmoo. O governo anterior do Partido de Direita, Lei e Justiça, assinou contratos quadro com seu mais um financiamento para uma grande parte do equipamento ainda precisa de ser assegurado pelo atual gabinete centrista. As entregas foram iniciadas em 2023, mas numerosas parcelas cobertas pelos acordos quadro assinados ainda não foram compradas. Através do que os polacos chamam de contratos executivos, Varsóvia e Seul envolveram-se em negociações intensas para definir os termos financeiros de futuras compras. Em fevereiro de 2024, o vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa polaco, Władysław, criticou os termos iniciais oferecidos por Seul como desfavoráveis à Varsóvia. Entretanto, a Polônia recebeu aprovação do Departamento de Estado dos Estados Unidos para comprar 360 mísseis guiados anti-radiação avançados, alcance alargado dos Estados Unidos, de acordo com uma declaração de 25 de abril da Agência de Cooperação para a Segurança e Defesa do Pentágono. O acordo previsto, que inclui suporte e manutenção em peças sobressalentes, poderá valer cerca de 1,2 mil milhões de dólares. O Congresso ainda deve aprovar a exportação. A Northrop Grumman fabrica o míssil ARM-ER. Golpe duplo de míssil francês adiciona nova capacidade naval para a Europa. O teste de disparo sincronizado de mísseis de cruzeiros navais da França, a partir de um navio de superfície e de um submarino a 400 km de distância, acrescenta a capacidade de ataque terrestre às marinhas europeias, que pode ser mais difícil de ser combatido pelas defesas aéreas, disseram analistas. A fragata francesa Aquitaine e o submarino de ataque com propulsão nuclear da classe Suffren, navegando perto de Quinter Biscarrosse, respectivamente, dispararam na semana passada cada um míssil de Cruiser Naval, ou MDCN, que atingiu simultaneamente um alvo em um local de testes militares no sudoeste da França. Uma novidade para a Marinha Francesa. Ataques coordenados com mísseis de cruzeiro poderiam ser usados para saturar os sistemas de defesa adversários, aumentando a chance de um ataque bem-sucedido aos alvos definidos em um contexto de alta intensidade. Disse a Marinha Francesa em um comunicado: o disparo duplo sincronizado do MDCN, desenvolvido inteiramente, dependia de sistemas e softwares existentes de serviço. O lançamento coordenado da Marinha Francesa a partir de diferentes plataformas é um desenvolvimento notável, disse Nick Shields, membro sênior das Forças Navais e Segurança Marítima do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos em Londres. Ser capaz de realizar ataques a partir de diferentes plataformas em diferentes locais ao mesmo tempo complica o desafio da defesa aérea do oponente. Se é possível realmente saturar as defesas aéreas depende de quantos mísseis podem ser lançados e da sofisticação da defesa de Shields.
Ele disse que tanto a França como o Reino Unido já têm a capacidade de realizar ataques complexos através de combinação de mísseis lançados do ar e armas de plataformas navais. O disparo sincronizado de mísseis de cruzeiro é algo especial, já que poucas marinhas na Europa realizam ataques terrestres, disse Sebastian Brunis, pesquisador sênior do Instituto de Política de Segurança da Universidade de Kiel. Ele disse que o exercício é mais um demonstrador de capacidade, destinado a validar a tecnologia e ao mesmo tempo telegrafar as implicações para possíveis adversários. Os ventos políticos que rodeiam essas capacidades militares estão a mudar, acrescentou. O ataque terrestre está entrando no reino do inimaginável. A MDCN é a resposta da França ao Tomahawk, fabricado nos Estados Unidos e foi desenvolvido pelo fabricante pan-europeu de mísseis, MBDA. Após um contrato em 2006, um míssil de cruzeiro naval entrou em serviço em 2017 e foi usado operacionalmente pela França pela primeira vez em ataques contra a Síria em 2018. Este desenvolvimento dá alguma vantagem operacional à Marinha Francesa como um serviço único e mais opções para os planejadores franceses de shields, mas provavelmente não é uma virada de jogo em termos de capacidade. A Marinha Francesa diz que treina regularmente em lançamentos de múltiplos mísseis diferentes porta-aviões, sendo a coordenação de trajetória e a chegada sincronizada de mísseis os objetivos de treinamento mais importantes. O treinamento em ataque conjunto também está planejado com parceiros dos Estados Unidos e do Reino Unido, com exercícios regulares de coordenação de trajetórias e chegada de mísseis, segundo a Marinha. A coordenação de mísseis é um campo ativo de pesquisa e uma pesquisa no Google Scholar, pelo termo encontrado dezenas de estudos desde 2023, inclusive sobre redes neurais para coordenação de ogivas e algoritmos baseados em colônias de formigas para planejamento de voos de mísseis. Dos primeiros 20 estudos apresentados, 16 são de autores afiliados a institutos e empresas de pesquisa chineses. Embora os Estados Unidos possam realizar esse tipo de disparo sincronizado a partir de diferentes porta-aviões, o Reino Unido só tem essa capacidade nos seus submarinos de ataque com propulsão nuclear. De acordo com a Marinha Francesa, o submarino Triumph da classe Trafalgar do Reino Unido disparou mísseis Tomahawk contra as defesas aéreas da Líbia durante a Operação Ellamy em 2011. A Marinha Real do Reino Unido pretende ter opções semelhantes quando suas fragatas Typhoon 26 entrarem em serviço com a capacidade de lançar mísseis de cruzeiro de shields. Os atuais destroyers Typhoon 45 da Marinha foram originalmente planejados para serem equipados com mísseis de cruzeiro de ataque terrestre, mas isso nunca foi financiado, disse ele. A capacidade de longo alcance fornecida pelo MDCN torna possível impor uma ameaça militar desde o início de uma crise, influenciando assim a vontade dos concorrentes, afirmou o Ministério das Forças Armadas francesa, comunicado na semana passada. O míssil de cruzeiro naval francês é movido pelo motor microturbo TR-50 da Safran e tem uma velocidade de cerca de 1.000 km por hora e um alcance de cerca de 1.000 km, segundo dados oficiais. O míssil de 6,5 metros e 1,4 toneladas métricas é lançado usando um propulsor de primeiro estágio que se separa antes do lançamento da asa, e os submarinos franceses podem lançar o míssil a partir de seus tubos de torpedo em uma cápsula protetora que é descartada ao romper a superfície. O disparo de mísseis de cruzeiro a partir de uma plataforma naval proporciona uma presença permanente e inegável liberdade de ação no mar, uma vez que não há restrições diplomáticas ao sobrevoo, disse a Marinha. A utilização de um submarino também permite ações que exigem maior discrição, afirmou. A Holanda diz que irá equipar as suas 4 atuais fragatas da classe Zeven Provincie com mísseis Tomahawk durante a manutenção do período 2025-2029, acrescentando uma capacidade de ataque terrestre profunda. A Marinha holandesa atualmente carece. Os holandeses também planeiam instalar mísseis de cruzeiro nas suas futuras fragatas e submarinos de defesa aérea.
tentáculos da guerra da OTAN para a Escandinávia. O que é a implantação de mísseis de longo alcance pela Rússia significa para a Escandinávia? Perguntou. Nos últimos anos, especialmente desde o início da Operação Militar Especial, o panorama geopolítico da Europa tem sido marcado por tensões orquestradas pela OTAN e continuam a aumentar. As incessantes tendências expansionistas da aliança beligerante são a principal fonte de instabilidade, especialmente desde que estendeu oficialmente os seus tentáculos belicistas à Escandinávia, especialmente a Finlândia, um país que partilha uma fronteira muito longa com a Rússia. A decisão de Helsinki de não só aderir ao OTAN, mas também acolher bases militares dos Estados Unidos, deixou Moscou sem outra escolha a não se reforçar ainda mais o seu recém-restabelecido distrito militar de Leningrado, que agora inclui as repúblicas de Karelia e Komi, as regiões oblastes de Arkhangelsk, Volgograd, Kaliningrado, Leningrado, Murmansk, Novgorod e Pskov, bem como a cidade federal de São Petersburgo e o oblast autônomo de Yamalo-Nenets. A Rússia tem expressado repetidamente a preocupação de que a expansão da OTAN para a Finlândia significaria que tropas de assalto e sistemas de armas avançados seriam mobilizados no país, ameaçando os interesses de segurança nacional da Rússia. Como mencionado anteriormente, a Finlândia não só se recusou a tranquilizar o seu vizinho oriental, mas na verdade redobrou a aposta do envio de forças estrangeiras, especialmente americanas. Assim, Moscou não teve outra escolha senão reforçar a segurança de sua segunda cidade mais importante e daquele que talvez se tenha tornado um dos principais distritos militares do país. Isto inclui a implantação dos agora lendários mísseis Iskander-M, precisamente do distrito militar de Leningrado. Vários mísseis do sistema Iskander-M são conhecidos pela velocidade hipersônica até Mach 8 durante manobras e um alcance máximo de aproximadamente 500 km. Na prática, isso significa que todo o território da Finlândia está agora completamente exposto, consequência de sua decisão suicida de aderir à organização de cartel e extorsão militar mais agressiva do mundo. Os mísseis Iskander-M podem utilizar enormes ogivas HE de 700 kg, que são excelentes contra concentrações mais elevadas de tropas da retaguarda. Praticamente, o mesmo se aplica aos mísseis hipersônicos 9A7660 Kinzhal, muito mais rápidos, lançados pelo ar, que também poderiam ser implantados de forma mais ativa no distrito militar de Leningrado. Segundo fontes militares, a Karelia estabeleceu uma brigada especial de mísseis equipados principalmente com o sistema de mísseis Iskander-M. O 14º Corpo do Exército foi transferido para o comando do distrito recentemente restabelecido e implantado no Oblast de Murmansk, que juntamente com a Karelia está situado ao longo da fronteira da Rússia com a Finlândia. A formação de uma brigada de mísseis é uma decisão muito oportuna. Esta é uma resposta adequada à adesão da Finlândia à OTAN, disse o ex-comandante da Frota Báltica, almirante Vladimir Valuev. Valuev também observou que a brigada de mísseis responderia rapidamente a qualquer ameaça representada pelas tropas da OTAN na área, realizando operações relevantes, e enquanto a Finlândia reforça os seus sistemas ABM mísseis antibalísticos, o Iskander-M utiliza mísseis com contramedidas melhorados que só foram melhorados em contexto do SMO. Por outro lado, se a Finlândia algum dia aceitasse ou mesmo apelasse à implantação de armas nucleares americanas no seu território, o Iskander-M é perfeitamente capaz de transportar ogivas termonucleares que a Rússia não teria outra escolha senão apontar para qualquer estratégia. Estrategicamente algo importante, mesmo no caso de serem utilizadas armas nucleares táticas potencialmente menos destrutivas. Isso teria consequências desastrosas para Helsinki. Obviamente, isto não quer dizer que as capacidades convencionais do Iskander-M sejam menos assustadoras. Seus sistemas demonstram desempenho notável, destruindo alvos de alto valor com grande precisão. Como mencionado anteriormente, tendo em conta apenas os mísseis hipersônicos M9M723, o perigo imediato para quaisquer maiores concentrações de tropas na Finlândia reside na sua velocidade de poder destrutivo. Por outro lado, esta é apenas uma das duas versões notáveis dos mísseis utilizados pelo sistema. O outro é o 9M729
essencialmente uma interação terrestre da família dos mísseis de cruzeiro Calibre. O seu alcance tem sido motivo de debate há já algum tempo, mas poderá rondar os 2.500 quilômetros, o que significa que toda a Escandinávia seria coberta, incluindo a Suécia e a Noruega. Deve-se notar que tanto Helsinki como Estocolmo eram anteriormente uma zona tampão estratégica que limitava a possibilidade de um conflito direto entre a Rússia e a OTAN. No entanto, isso acabou graças à ganância implacável da aliança beligerante pelo expansionismo. Pior ainda, poderia argumentar-se que a Noruega também perdeu com a sua adesão da Suécia e da Finlândia ao OTAN, uma vez que não existem agora direções que a Rússia não pudesse usar devido à sua anterior neutralidade. Isto põe diretamente em risco as regiões do sul de Oslo, a parte mais importante do país. Moscou também é forçada a responder de tal forma que a Noruega participa diretamente na militarização de cada vez mais contestada região do Ártico, onde os Estados Unidos estão a tentar estabelecer uma presença mais firme. Obviamente, isto faz parte de uma estratégia muito mais ampla de cercar a Rússia e colocar armas estratégicas adicionais na sua proximidade. Particularmente, as últimas interações da bomba termonuclear B-61, tudo isso está a forçar Moscou a tomar medidas que nunca quis, mas simplesmente não lhe resta outra opção. É jogo 7 mexe para Moscou, pergunta: o colapso iminente do Estado ucraniano pelo coronel Douglas MacGregor. A marca americana sofrerá enquanto Washington finge que as suas capacidades são ilimitadas. É um axioma de guerra que é sempre desejável ter território amigo, além das próprias fronteiras, ou a capacidade de impedir a acumulação de poder militar significativo em território neutro para um ataque contra o próprio território, quando lhe faltou força militar para fazer muito. Os Estados Unidos promulgaram a doutrina Monroe com um propósito semelhante em mente. Quando Moscou enviou forças russas para o leste da Ucrânia em fevereiro de 2022, fez-lo sem qualquer plano de conquista ou intenção de controlar permanentemente o território ucraniano. Tal como salientaram os observadores militares ocidentais na altura, a força russa que interveio era demasiado pequena e incapaz de qualquer missão para além da intervenção limitada durante um breve período. Na verdade, os observadores ocidentais previram que as forças russas em breve ficariam sem munições, equipamentos e soldados. A razão para o compromisso militar limitado de Moscou era óbvia. Moscou procurou originalmente a neutralidade para a Ucrânia como uma solução para a hostilidade da Ucrânia para com a Rússia e sua cooperação com a OTAN, e não com uma subjugação ou conquista territorial. Moscou acreditava, não sem razão, que o Estado-nação ucraniano neutro poderia ser um cordão sanitário que protegeria a Rússia da OTAN e, ao mesmo tempo, proporcionaria à OTAN isolamento da Rússia. Quase 3 anos de financiamento praticamente ilimitado de Washington para armas modernas e apoio sob a forma de vigilância, inteligência e reconhecimentos passados para uma guerra por procuração destinada a destruir a Rússia tornam esta abordagem ridícula. A admissão da chanceler Merkel de que os acordos de Minsk patrocinados pelo Ocidente foram realmente concebidos para ganhar tempo para a Ucrânia construiu seu poder militar suficiente para Moscou rejeitar as promessas ocidentais de sempre respeitar e muito menos impor a neutralidade ucraniana. Quando questionado em 19 de janeiro sobre o potencial de negociações com Washington e a OTAN, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse: estamos prontos para negociações, mas ao contrário da história de Istambul, não teremos uma pausa nas hostilidades durante as negociações. O processo deve continuar. E, em segundo lugar, é claro, as realidades no terreno tornam-se diferentes, significativamente diferentes. O que significam as palavras de Lavrov? Pergunta. Em 1982, o Marechal Nikolai Ogarkov, chefe do Estado-Maior Soviético, argumentou que o controle do Rio Reno determinaria o resultado de qualquer guerra futura com a OTAN na Europa Central. Não há dúvida de que os altos líderes militares da Rússia já concluíram que o controle russo do rio Dnieper é essencial para a segurança nacional russa. Além de anexar cidades historicamente russas como Odessa e Kharkiv,
Moscou irá quase certamente insistir numa zona desmilitarizada moderna, desde o rio de Dnieper até a fronteira oriental da OTAN, para evitar ressurgimento de uma força militar hostil na Ucrânia Ocidental. Não se sabe se os polacos, húngaros ou bielorrussos decidirão envolver Moscou em discussões sobre o território ucraniano com ligações históricas aos seus países. Mas o colapso iminente do Estado ucraniano e das Forças Armadas irá, sem dúvida, informar tais discussões. A estratégia de Washington em relação a Moscou, se é que pode ser chamada de estratégia, constituiu em organizar medidas coercivas em toda a Aliança Atlântica, econômica, diplomáticas e militares, para prejudicar fatalmente a Rússia e desestabilizar o seu governo. A abordagem realista de Washington falou e a OTAN. O quadro para a sua implementação está agora fatalmente enfraquecida, e não a Rússia. Como resultado, a marca de Washington foi terrivelmente diminuída e até mesmo enfraquecida. A crença de Washington de que, com o poder combinado do poder científico e industrial da OTAN, poderia alcançar uma vitória estratégica sobre a Rússia, armando os ucranianos para lutar por eles. O tiro saiu pela culatra, tal como o FDR em 1939, que esperava que os alemães acabassem um impasse com os exércitos anglo-franceses no modelo da Primeira Guerra Mundial. Washington considerou a possibilidade de a Ucrânia perder a luta. Durante a década de 1930, o FDR ficou preso numa espiral de dívida, de gastos, de interesses especiais, desafiando a lógica e a acessibilidade. O FDR optou por mais gastos federais até perceber que não estava funcionando. Com o início da guerra na Europa, o FDR viu a oportunidade de libertar a sociedade americana da depressão, conduzindo os Estados Unidos para a guerra. O esquema do RDF funcionou. A Segunda Guerra Mundial revigorou a economia americana e acabou com o desemprego crônico na América. Ao mesmo tempo, a insularidade física da América manteve a infraestrutura americana e o povo americano fora do alcance dos seus inimigos. O presidente Biden e o Congresso estão no caminho semelhante, com consequências profundas, mas hoje as armas modernas terrivelmente destrutivas tornam a opção de guerra suicida. Dito de outra forma, os problemas do século XXI não podem ser resolvidos com a utilização de planos e políticos do século XX, em vez de formular outra narrativa falsa para justificar o financiamento de um Estado ucraniano corrupto que está em colapso. Washington e os seus aliados deveriam questionar a lógica de uma nova dispendiosa Guerra Fria dirigida contra Moscou, Pequim e Teherã e uma série de países com visões de mundo que divergem acentuadamente dos nossos. As escolas de negócio ensinam aos seus alunos que boas marcas têm o poder de influenciar a tomada de decisões e criar comunidades de pessoas com ideias semelhantes. Não são apenas as empresas que precisam de marcas, os países também precisam deles. Quando questionado sobre a capacidade de Washington lidar com as guerras na Ucrânia, no Médio Oriente, o presidente Biden disse: somos a nação mais poderosa do mundo, na história do mundo, podemos cuidar de ambas as guerras. Biden estava e está errado. Os recursos da América não são ilimitados. Nosso poder está limitado. Na Europa, Ásia, Oriente Médio, África e América Latina, a marca americana foi prejudicada. Os americanos precisam e devem exigir uma análise sóbria dos fatos por parte dos homens que querem ser presidentes. Deveriam ser obrigados a identificar os verdadeiros interesses nacionais dos Estados Unidos. Um processo que também deverá identificar as realidades políticas e culturais que não cabem ao Washington mudar. Relembra a história da Polônia e a eclosão da Segunda Guerra Mundial. O primeiro-ministro do Reino Unido, Sunak, em Varsóvia, representando um complexo militar industrial. Cinco anos se passaram desde o dia em que a Polônia, tendo ouvido o encorajamento do governo britânico e recebido as suas garantias, ficou sozinha na luta contra o poder alemão. Foi assim que o general Kazimierz Soskowski, comandante em chefe polaco durante o período final da Segunda Guerra Mundial, deu início à sua última ordem aos soldados polacos, datado de 1º de setembro de 1944. Após aquele lembrete duro, mas verdadeiro, de que a Polônia foi empurrada para lutar pela Grã-Bretanha, Churchill exigiu com sucesso a demissão do general Soskowski, e a classe dominante polaca, memorizando para nunca expor as verdadeiras intenções britânicas, não é a nossa guerra.
Quando o Reino Unido oferecia anteriormente as suas garantias à Polônia, em março de 1939, isso provocou a agressão de Hitler contra o nosso país. Esta não é uma teoria da conspiração, nem uma invenção dos anglofobos. Mas uma visão acadêmica reconhecida e confirmada pela pesquisa de autores renomados como os professores A.G.P. Taylor, Anita e Simon Milman, foi a Inglaterra que arrastou a Polônia para a guerra ao dirigir-lhe um ataque alemão, e não a diplomacia polaca que conseguiu garantir-nos o apoio das potências ocidentais nos conflitos com os nazis. Estes são os fatos. A situação atual da Polônia é exatamente a mesma. Não foi Varsóvia que conseguiu o apoio das capitais da OTAN. Estes são os centros de tomada de decisão da OTAN que estão a empurrar a Polônia para uma guerra contra a Rússia, na qual os restantes Estados-membros não serão obrigados a participar. A visita do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, à Polônia, meio ano antes das eleições gerais do Reino Unido, após as quais ele deverá perder o emprego, é apenas um elemento da mesma tática de forçar a Polônia a uma luta na qual já perdemos em muito e pode perder ainda mais. Nenhuma oferta britânica para os poloneses. Nenhuma oferta britânica para os próprios poloneses. Sunak está a enfraquecer, mas a sua missão em Varsóvia não pode ser subestimada, especialmente porque o primeiro-ministro é corajosamente apoiado pelo líder da oposição, Sir Keir Starmer, com a sua retórica pró-guerra. No entanto, apesar de tais líderes patéticos, Londres é invariavelmente a capital do sexto país do mundo em termos de PIB, um dos centros das finanças globais, e apesar do Brexit, da C-19, da transformação energética e dos crescentes problemas internos, ainda um dos principais atores europeus e globais. Assim, quando o primeiro-ministro do Reino Unido promete cooperação, aproximação e aliança a alguém, isso pode significar problemas. Tanto mais que Rishi Sunak veio para a Polônia sem nada oferecer aos polacos, exceto talvez os custos de manutenção de um esquadrão adicional de caças Typhoon da RAF no seu território, destinado à cobertura aérea dos países bálticos, e inútil face a uma ameaça real, como os mísseis ucranianos que violam o espaço aéreo polaco. Toda a mensagem do primeiro-ministro Sunak, embora entregue em Varsóvia, dizia respeito ao complexo militar industrial britânico, satisfazendo as exigências de Washington para que os países da OTAN aumentassem os gastos militares. Só para comparar, espera-se que o Reino Unido atinja 2,5% do PIB em 2030. Gastos numa corrida armamentista, enquanto a Polônia deverá gastar até 4% do PIB em armamentos a partir do seu próprio orçamento, muito mais pobre já em 2024, e portanto difícil resistir à impressão de que o incentivo britânico também significa ir mais fundo nos bolsos dos contribuintes polacos. Portanto, o primeiro-ministro britânico falou em Varsóvia não aos próprios polacos, mas sim aos fomentadores da guerra britânicos, aos americanos e à junta de Kiev, que Sunak, seguindo o exemplo de Boris Johnson, aparentemente tenta desencorajar até mesmo a ideia de cessar-fogo. Nem de paz fala, nem os 0,5 mil milhões de libras adicionais, nem os novos veículos, mísseis de ataque aéreos e mesmo toneladas de munições decidirão esta guerra a favor de Kiev. Mas o seu fornecimento apenas prolonga este conflito infeliz com mais meses de resistência desnecessária. Ao declarar o aumento nos lucros da indústria de armamento, no total 3 mil milhões de libras do financiamento militar do Reino Unido para Kiev apenas em 2024 e 2025, e 7,6 mil milhões de libras desde fevereiro de 2022. Sunak também anunciou uma sentença de morte para mais milhares de vítimas da luta, o que teriam sido facilmente evitadas se os ucranianos tivessem enfrentado a realidade e deposto as armas pelas quais os cidadãos comuns pagam caro e que, de qualquer forma, serão roubados e vendidos pelos seus governantes de Kiev. O Reino Unido é um estado rico, com custos de vida crescentes e zonas de pobreza institucional em expansão, onde a única esperança para os famintos são os bancos alimentares, e ainda assim gasta milhares de milhões numa corrida armamentista, incluindo armas nucleares.
pelo equivalente ao orçamento de defesa da Polônia. Todas as dívidas do serviço de saúde polaco poderiam ser pagas e as filas para pacientes com cancro e aqueles que aguardam cirurgia poderiam ser eliminadas. Só o fim da guerra e a neutralização da Ucrânia poderão criar pelo menos uma oportunidade para a reconstrução, desnazificação e desoligarquização. No entanto, enquanto pessoas como Sunak, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, que visitou a Varsóvia na mesma altura, com a mesma mensagem de morte, ou o primeiro-ministro Donald Tusk, forem os portadores de boas notícias para o complexo militar industrial e de sentença de morte para as pessoas comuns. Haverá guerra, fome, corrupção, falta de abrigo e desesperança na Ucrânia, mas também na Polônia, até no Reino Unido.